amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes de se alimentar e dele cuidar, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um só corpo. Amém? Amém. Vamos pular lá para o versículo 33, que vai nos dizer: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você ama e trata bem com todo respeito, como ama a igreja. Aleluia. Somente até aí. Essa passagem é bastante conhecida, vai se relatar sobre Paulo nos dizendo, sobre o como comportar com o nosso relacionamento. É um ensinamento de uma relação. O versículo começa nos ensinando como o marido deve tratar a esposa. E como também, se meditarmos lá anteriormente, vai nos relatar como a esposa também deve tratar o marido. Porque o relacionamento, ele precisa de cuidado. Um relacionamento, ele precisa ser aplicado todos os dias, ser ter dado atenção todos os dias. E nessa noite o Senhor nos convida, aleluia, a olhar para nós mesmos. Será que nós estamos tendo um relacionamento conforme a Bíblia diz? Será que temos respeito para o nosso marido ou para a nossa esposa, como a Bíblia diz? Porque é muito fácil eu chegar aqui e me apresentar como uma boa mulher, né? É muito fácil eu falar: eu sou mulher de Deus, eu tenho caráter de cristão, mas chegar dentro da minha casa eu sou o sangue de Jesus. Chegar dentro da minha casa eu não profetizar na vida do meu marido. Chegar na minha casa eu não orar como deve se orar. Chegar na minha casa eu não ter um comportamento de cristão. No meu caso, eu não sei de vocês mulheres que estão aqui, o meu marido, ele não é crente. O meu marido, ele é um descrente, ele está no mundo. Mas eu creio que através do meu testemunho eu vou ganhar ele para o Senhor. E nessa noite o Senhor nos convida a dizer, nessa noite o Senhor nos convida a alertar: ei, como está o seu relacionamento? Será que está diante, conforme a Bíblia diz, conforme a Bíblia ensina? Ou será que está do jeito de tudo bagunçado? Você faz comida o dia que quer, você arruma a casa o dia que dá na telha. O meu Deus manda perguntar: ei, como que está o seu relacionamento? Porque casamento é união. Temos que estar no mesmo foco, no mesmo propósito. Eu não tenho que ser maior do que o meu marido. Meu marido não tem que ser o maior que eu. A gente tem que andar lado a lado. Mas a Bíblia também vai nos relatar que o homem, ele é o provedor da casa. Sim, mas a mulher tem que cuidar dos afazeres. E o homem tem que prover aquilo que falta na casa. O meu Deus manda novamente perguntar: será que estamos de acordo com a Bíblia? Será que estamos fazendo o querer e a vontade do Senhor? Porque é muito fácil eu falar que eu sou casada, mas eu tenho uma vida de casada. É muito fácil eu abrir a minha boca para falar: ei, eu sou crente, eu sou casada, eu estou conforme a Bíblia diz. Mas dentro da minha casa eu não estou profetizando para o meu marido. Porque primeiramente, igreja, sim, eu quero ganhar almas é importante. Mas o meu desejo do meu coração é ganhar o meu marido. É um dia eu estar pregando no altar, fazendo uma apelo, ele se render aos pés do Senhor. Mas nessa noite o Senhor manda nos dizer, aleluia, como que está o seu relacionamento? É como para se relacionar com Deus, temos que orar todos os dias, temos que jejuar, temos que apresentar algo diferente para o Senhor. Nós temos que sair do raso, nós temos que chegar diante do Senhor, apresentar algo que ninguém apresentou. Porque ter um relacionamento com o homem é diferente de ter relacionamento com Deus. O meu Deus chama a atenção nessa noite: como que está o seu altar? Tem vida no secreto de intimidade com o Senhor? Tu tem orado, tu tem pagado preço, tu tem buscado, tu tem jejuado? Porque, irmão, ter relacionamento também com Deus não é somente vir todos os dias na igreja. Eu vindo todos os dias na igreja é fácil. Eu preencher um banco vazio é muito fácil. Mas ter relacionamento com Deus é muito mais do que pegar uma Bíblia e pôr debaixo do braço e vir na igreja. É muito mais do que só ler Bíblia quando está no culto. É muito mais do que eu só orar na igreja. É no secreto. Meu Deus também manda perguntar: como que está o seu secreto diante de Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Ah, eu
eu oro quando eu estou na igreja. Isso é errado. Eu leio a Bíblia também somente quando eu estou na igreja. Isso daí não é um relacionamento com Deus. Isso aí é viver uma rotina baseada no automático. É eu chegar ali, só dobrar o meu joelho, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, contar os meus problemas para Ele e sentar na cadeira. E acaba que a gente entra vazio e sai vazio. Acaba que a gente não chama a atenção do Senhor. Acaba que a gente não serve o Senhor da forma que Ele quer. Primeiro eu tenho que agradar o meu marido, sim, como diz a Bíblia. Como o marido também tem que agradar a esposa, tem que tratar ela bem, tem que fazer a sua parte. Mas e o nosso relacionamento com Deus, como é que fica? Será que temos tirado tempo suficiente para agradar o Pai? Será que no secreto a gente tem servido Ele verdadeiramente? Será que no secreto estamos chegando, apresentando diferente para o Senhor? Será que só entregamos o raso? Será que só oramos quando está no aperto? Será que só fazemos campanha quando o trem está estreitado e a gente não tem mais para onde correr? E quando a situação melhora, o Senhor baixa um pouco o mar, baixa a tempestade, esquecemos a intimidade. Porque, aleluia, o relacionamento que temos que ter com Deus é diferente. Da mesma forma que eu ligo para o meu marido todos os dias, da mesma forma que eu converso com o meu marido todos os dias, da mesma forma que eu agrado o meu marido todos os dias. Será que eu estou agradando meu Deus? Será que eu estou sendo do querer e da vontade dele? Será que eu estou fazendo diferente? Porque é muito fácil, igreja, eu virar para vocês e falar: eu sou uma boa esposa, eu sou a top, eu faço tudo dentro de casa. Isso é mais que minha obrigação. Aleluia. O Senhor nos chama hoje não somente para ter um relacionamento com os homens, mas para ter um relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento a ponto da gente nem precisar abrir a boca para falar o que nós precisamos e o Senhor já chegar entregando na nossa mão. É isso que é ter intimidade com Deus, pastor. É eu ajoelhar ali e falar: Senhor, Ele sabe, já me entrega. Porque o último da minha alma, quando chegou um momento da minha vida que eu falei com o Senhor: Senhor, eu já não aguento mais viver, vítima de uma tentativa de estupro. Aos meus 10 anos de idade, eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem era Jesus. O meu pai, aleluia, ele era obreiro, ele servia ao Senhor, mas eu não servia, eu não sabia quem era. E nisso, aleluia, minha mãe foi trabalhar, quem ficava comigo era minha irmã mais velha. Nisso ela foi na padaria, aleluia, foi lá comprar um pão e me chamou para ir, eu não quis. E eu preferi brincar com minhas amigas na rua, perto da minha casa. Só que me deu sede. Eu quis entrar para dentro de casa, aleluia. E ali eu deixei o portão escorado, porque eu já ia voltar para a rua. Eu fui ali somente para beber água. E nessa ida somente para beber água, entrou um homem que eu nunca vi na minha vida dentro da minha casa. E quando ele entrou, ele fechou o portão e perguntou: o seu pai está aí? Eu falei: não. A sua mãe está aí também? Não, eu era inocente, eu não tinha maldade. Porque se for no mundo de hoje, na idade que eu tenho hoje, eu já pensava diferente. E disse: ele entrou, fechou o portão e começou a ameaçar. E mandou eu tirar minhas vestes. E disse ali, eu chorava de desespero, eu fiquei com muito medo. E disse: ele pegou uma faca, colocou no meu pescoço e mandava eu tirar minha roupa. E ali eu só chorava e tirava, eu só chorava e tirava. E aquela cena parecia que nunca ia acabar, aquela cena parecia que nunca ia ter fim. Só que pela misericórdia do Senhor, o Senhor enviou a minha irmã, ela chegou na aula do ato. Ele não conseguiu fazer nada comigo, mas ele acabou com o meu psicológico. Há um tempo foi passando, eu tive nojo de homem. Eu tinha nojo de mim. Eu me culpava todos os dias. Por que eu não fui com a minha irmã? Mas eu não sabia que aquilo ali era um propósito. Eu não sabia que era o céu me preparando. Eu não sabia que era o céu me separando. E aí eu fui crescendo com essa depressão. Eu fui crescendo pedindo a morte todos os dias. Senhor, me mata. Se verdadeiramente o Senhor existe, não faça que eu desça a sepultura. Porque eu tenho nojo de mim. Eu não aguento mais viver. Eu me culpava, eu olhava para dentro de mim e não achava nada.
não aceitaram, ele vivia só dentro da cadeia. E nisso eu fiz 18 anos, comecei a visitar ele escondido do meu pai. Meu pai não sabia, eu falava que ia trabalhar, mas não estava trabalhando. Eu estava visitando ele na cadeia. Só que um belo dia, ele saiu da cadeia. Ele me humilhava muito, ele me tratava mal, me tratava com desprezo, falava que nunca ninguém ia querer envolver comigo, que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu acreditava naquelas palavras. Eu acreditava que realmente, se eu não tiver com ele, eu não ia ficar com mais ninguém, porque ninguém ia me querer. Até que um dia eu encontrei com ele com outra mulher na cama, e aquilo ali doeu na alma, porque eu passei por acima de tudo. Eu orava, mesmo sem conhecer Jesus. E eu orava errado. Eu falava: Senhor, se não for ele, eu não quero mais ninguém. Senhor, se não for ele, não precisa me dar mais ninguém. Eu fico sozinho. Até que um dia, o Senhor permitiu que eu visse ele com outra mulher na cama. Que eu pedi ao Senhor para não me deixar enganada de nada. E ele realmente não me deixou. Ele permitiu que eu visse. E aquilo ali me doeu na alma. Eu chorei muito, chorei muito. E a primeira vez que eu ouço a voz de Deus foi quando ele falou comigo: foi você que pediu, porque agora está reclamando. Foi aí que eu enxuguei as minhas lágrimas e falei: é verdade, eu pedi, e o Senhor me mostrou. Mas aí o tempo foi passando, eu me revoltei, eu não quis saber de igreja, eu não quis saber de nada. Quem conhecia o mundo, vivia nos bailes funk, fazia tudo que o diabo gostava, pastor, dava a legalidade para o diabo me oprimir, porque a minha felicidade era só quando eu estava com um copão de cerveja, de whisky, de qualquer outra coisa na mão. Mas quando eu entrava para dentro do meu quarto, quando eu fechava a porta, eu colocava a cabeça no meu travesseiro e eu perguntava dentro do palácio: qual é o sentido da vida? Eu perguntava: por que eu tenho que viver? Eu já tentei 3 vezes suicídio, não deu certo. Eu te tentava de todas as formas acabar com o meu sofrimento. E o tempo foi passando, eu falei: agora eu vou descobrir quem é esse Deus. Só que aí eu conheci, pela misericórdia de Deus, o meu marido. E o meu relacionamento com ele foi totalmente diferente. Ele me valorizou desde quando ele me conheceu como namorado. Aleluia. Ele me respeitou. E aí o tempo foi passando, eu fiz diferente. Eu falei com o Senhor: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai permitir que o meu pai aceita. Mas se o meu pai não aceitar, eu não vou querer mais. Eu já passei na desobediência, eu já passei no vale da morte, de ponta de cadeira, eu já passei qualquer tipo de humilhação que vocês imaginarem. E aí o Senhor permitiu que meu pai aceitasse. E aí eu vi que verdadeiramente eu tinha encontrado a pessoa certa. O tempo foi passando, o Senhor foi preparando tudo para me casar. Isso, eu estava no mundo, eu era descrente. Eu só ia na igreja quando eu precisava, eu só ia na igreja quando o trem estreitava. Aí eu corria para a igreja. Aí o Senhor deixava, né, o vento dar uma apaziguada, que a situação nunca melhorava. O Senhor só dava uma pausa, a situação melhorava e eu voltava para a rua, fazer tudo que o diabo gostava de novo. E até que um dia eu prometi para o Senhor: Senhor, se o Senhor preparar um casamento para mim, eu vou entrar para a igreja, eu vou fazer a sua vontade. E nisso o Senhor fez. Senhor, Ele nos preparou tudo, todos os móveis, tudo novo, tudo. E ali eu casei. Quando eu casei, o Senhor preparou a casa que hoje eu moro de aluguel. O Senhor preparou tudo. Eu estava na melhor fase, muito bem, obrigado. Só que aí eu esqueci da promessa que eu fiz para o Senhor lá atrás, que se Ele me desse um casamento, eu ia entrar para a presença. Continuei vestindo. Eu e meu marido continuamos indo para o bairro. Chegava 3 horas da manhã em casa. Fazia tudo novamente que o diabo gostava. Só que aí o Senhor me encontrou num quarto escuro, aonde o homem ele não tinha acesso para entrar. Ele me encontrou e me permitiu ter um princípio de infarto. Aí foi só eu e Deus e mais ninguém. Ali não tinha como o meu marido me ajudar, não tinha como o meu pai entrar na frente e pedir o Senhor, porque o Senhor estava tratando comigo. Ei, um alerta que eu dou para cada um de vós: não promete aquilo que você não pode cumprir para o Senhor, porque Ele estreita a situação. Ali eu já estava quase perto de morrer, eu já estava perdendo meu fôlego de vida. E eu pedi ao Senhor misericórdia, era a única palavra que eu conseguia falar: misericórdia. Até que o Senhor bradou dentro do meu quarto e
e falou comigo: você mesmo tem sido o seu próprio impedimento para me servir. Você mesmo tem colocado desculpa. E eu falava: não, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Me dá só mais uma oportunidade. Eu vou fazer a sua vontade. Eu não vou correr mais. Eu fui prometendo novamente para o Senhor. E quando eu entrei, eu lembro que meu marido me levou para o hospital, que eu estava muito ruim. Quando eu entrei lá no hospital, a médica me perguntou se eu estava bebendo, se eu estava fumando. Nisso, nessa época eu já tinha parado com tudo. E eu falei: não, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não faço nada. Ela pegou e falou comigo assim: é estranho, porque a idade que você tem, você não tem problema nenhum de saúde, está desse jeito. Foi aí que o Senhor soprou no meu ouvido: sou eu tratando contigo. E aí, você vai correr? Para onde que você vai correr? Quem vai te socorrer? E aí que eu lembro que eu saí daquele hospital medicado pela misericórdia do Senhor. Ele me permitiu sair de lá. E eu lembro que ali eu entrei na igreja a qual eu comprei e aceitei o Jesus. Até hoje eu estou na presença dele. O que eu preciso falar com cada um de vós: tem um relacionamento sincero. Chega diante do Pai com sinceridade, porque ele fala, ele agrada dos humildes. E nessa casa, desde quando eu cheguei aqui, pastor, eu senti uma presença. Aleluia! Eu falava comigo: eu não estou à procura de quantidade, eu estou à procura de qualidade. Aleluia! E a presença dele é real neste lugar. Aleluia! Então, respeitar a presença. Se a gente chegou no lugar da adoração, somente adora. Se a gente chegou no lugar da presença, somente se humilha no pé do Senhor, que dos mais ele cuida. Quando colocamos o nosso pé na casa de Deus, ele cuida dos nossos. Até hoje meu marido não se converteu. Aí você me pergunta: Rainha, não tem falha em você, porque até hoje o seu marido não se converteu? Não, ele está passando por um processo. E o trem vai estreitar um pouquinho mais. Vai doer em mim, mas vai ter que doer muito nele, para ele conhecer o Jesus como eu conheci. Foi na dor, eu vim pela dor. Se eu falasse para vocês, se não tivesse acontecido esse princípio de infarto, eu estava na gandaia até hoje. Eu estava nos bailes funk bebendo, fazendo o que o diabo gostava até hoje. Mas aí o Pai teve um encontro comigo verdadeiramente. O Pai entrou no quarto e eu senti a presença pela primeira vez, porque eu ia na igreja, igual eu falei aqui. Eu sentava, eu entrava vazia, saía vazia, eu não tinha presença, eu não sabia quem era Deus. Eu fui conhecer a Deus, foi na dor, foi ali no hospital, foi ali dentro de um quarto escuro, que eu comecei a chamar a presença e ele falava comigo, e eu perguntava: eu estou ficando doida, agora mesmo eu vou descer, eu vou morrer. Mas aí ele me deu vida, ele me deu vida com abundância, ele me deu oportunidade, ele falou comigo: somente faça a minha vontade, decanta, somente caminha nos meus caminhos, decanta, que eu sou o seu Deus e te sustento, eu te fortaleço. No tempo da sua angústia eu também sou contigo. E aí eu conheci esse Deus, eu sou apaixonada por ele, decanta. E um dia eu falei com o Senhor: Jesus, no decorrer da minha caminhada foi tanta afronta, pastor. No decorrer da minha caminhada, pessoas que me viram fazer tudo que o diabo gostava. Quando eu era do mundo, falava: vamos para a igreja, Jesus tem uma obra na sua vida. Aí a rainha conheceu Jesus, a rainha me deu lugar para Jesus, a rainha me pediu o Senhor para entrar e fazer morada dentro do coração dela. Aí o Senhor fez, o Senhor transformou, mas primeiro ele teve que quebrar o vaso. O Senhor quebrou, lapidou, transformou. E as mesmas pessoas que me chamavam para a igreja nem olham na minha cara por causa da presença que eu carrego. Aí eu pergunto: é culpa minha? O que o Senhor viu em mim, o que eu posso fazer? Pessoas, aleluia, que me convidavam para ir para a igreja, pessoas que me chamavam e falavam: eu estou contigo na oração, conta comigo. Quando viu que Deus fez na minha vida, se levantou com ora até ao contrário para me sair da congregação. Mas o Deus que eu sigo, ele não me deixa enganar. Ele mostra o profundo e escondido. Ele mostra quem é sincero e quem não
Porque isso tudo aqui não é meu, é pela graça. Eu não mereço. Eu nem mereci estar aqui, foi pela misericórdia de Deus. É como eu falei com a minha irmã Cristina: o único dom que vai entrar no céu é o amor. Não adianta eu revelar seu CPF, não adianta eu inventar um tanto de profetada que nem é Deus que está falando. Não adianta, porque isso aqui não vai entrar no céu. O que vai entrar no céu é o amor. O que vai entrar no céu é o amor. E o meu Deus manda perguntar para a igreja: tu tem vivido com amor? Tu tem relacionamento com Deus sério? Tu tem compromisso com a honra? Ou tu tem feito só da forma quando você quer? Porque fazer quando eu quero é muito fácil. Eu lembro que quando um dia o trem estava tão, o vento estava tão soprado para o meu lado, que eu pedi a Deus, falei: Senhor, eu não quero mais. Está doendo demais. Eu entro dentro da minha igreja, parece que, aleluia, eu sou só suportada, eu não sou bem-vinda. As pessoas, aleluia, elas me odeiam com os olhos que não conseguem me esconder. As pessoas me maltratam com os olhos. Isso está doendo demais. Aí o Senhor virou para mim, eu achei que ele ia me massagear. O Senhor virou para mim e falou: você está servindo ao homem ou Deus? Porque quando tem presença é assim mesmo, minha filha. Quando tem presença você não vai ter só churrasco, não. Quando tem presença você vai ser maltratada, você vai ser isolada, você vai ser caluniada, vão levantar falso contra ti, vão falar coisas até que você não falou. Quando tem presença é separada. Aí eu entendi o porquê de eu andar sozinha. Porque o Senhor não me dá muitas amizades. Sabe por quê? Quando a gente não compactua com o erro do próximo, eles acham que a gente é crentona demais. Quando a gente fala o que Deus manda, eles acham: ela chegou agora e já está sentando na janela. Quem que ela pensa que ela é? Pela misericórdia de Deus eu não sou nada. Mas que eu continuo não sendo nada. Porque quem tem que crescer é Ele. Quem tem que aparecer é Ele. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Eu não sou nada. Eu sou somente um instrumento na mão do oleiro que precisa ser transformado todos os dias. Porque se nós formos olhar pela nossa vontade, fala sério, nem aqui a gente sabe. Quando eu recebi o convite, antes de eu receber o convite, o Senhor já tinha usado vasos para falar comigo. Queria soprar o meu nome. Não duvidei, mas eu pensei: como assim, Senhor? O que o Senhor vai fazer? Até que esse convite veio. E o meu coração se alegrou, porque o Senhor falou: vai que eu sou contigo. E antes de eu pedir permissão para a minha pastora, eu cheguei de joelho e falei: Senhor, se o Senhor for lá, se o Senhor estiver lá, e se o Senhor for comigo, eu vou. Mas se o Senhor não for, eu nem vou. O que eu vou fazer lá? Aqui o Senhor falou: vai, filha minha, porque eu vou te usar naquele lugar. E eu estou aqui sendo somente um instrumento. Mas que presença é essa? A presença, o peso da chamada dói mesmo, dói na alma. O peso da chamada é doloroso. O peso da chamada tem dia que a gente não quer pregar. Aí a gente tem que deixar a nossa dor de lado e abraçar alguém, aleluia, que até mesmo está mais ferido do que nós. Hoje eu fui no monte e eu precisava tanto de uma resposta de Deus. Eu falei: Senhor, o diabo está me afrontando cara a cara. Será que o Senhor não está vendo? O diabo não está usando os de fora, ele está usando os de dentro. Mas ele está achando legalidade os de dentro mesmo, nos afrontar, tentar diminuir a nossa fé, tentar nos barrar. Porque a árvore que dá fruta, ela é apedrejada, não tem como. Quando carregamos a presença, tem diferença. Até a forma da gente conversar tem diferença. A função é diferenciada. E aí eu questionei com o Senhor naquele monte. Eu falei: Senhor, eu estou no centro da sua vontade. Tudo que o Senhor manda falar, eu falo. Eu não me covardo para aqueles que acham que é grande, eu falo mesmo. Se o Senhor mandou, se o Senhor me certificou, eu estou falando. Se achou ruim, faz tanto, prova com Deus, reclama com Deus, porque eu sei a voz do meu pastor, eu sei a voz que fala comigo. E aí eu fui naquele monte,
serva que ela está precisando ouvir. Aí eu tomei um tapa do Espírito Santo. Eu falei com Deus, Senhor, eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. É para me continuar, é para me parar. Porque minha vontade é de parar. Está doendo demais. Eu sou nova convertida. Eu me converti vai fazer quase 2 anos. Ninguém me ensinou a ser crente. Não há ninguém, aleluia, me ensinou a andar na doutrina. O próprio Espírito Santo foi me induzindo. O próprio Espírito Santo foi me preparando. E eu falei, Senhor, realmente a minha caminhada é sozinha mesmo. Realmente as pessoas que eu acho que eu posso contar sempre vai me apedrejar mesmo. E o Senhor falou, Jeremias, não acha que você é pequeno. Não fala que você não consegue. Porque tu tem um Deus. As falâncias eu falo. As falâncias eu caio por ti. E hoje eu estou aqui para dizer, não deixa de buscar esse Deus. Não deixa de adorar esse Deus. Independente da circunstância. Quando tiver fraco, vem fraca mesmo. Quando tiver sem força, vem sem força. Porque o meu Deus fala. Ele está contemplando corações aqui. Coração que precisava ouvir essa palavra. Coração que tinha muita sede de ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor fala, da mesma forma que cada um de vós entrou que não vai sair. Porque hoje eu me convido a pousar na sua casa. Não só pousar, mas fazer morada. Vai ter diferença no ministério. E o Senhor manda dizer, pastor, aleluias, que a honra de cantarás, que a glória é dele, o poder é dele. E que cada vez que tu ora, tu fala, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. E o Senhor fala, eu agrado de ti, eu agrado da sua boa vontade, eu agrado